Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez com o episódio do podcast Pet Vida MCZ. E hoje vamos conversar novamente com a nossa parceira, Valéria Bentes, ela que é médica veterinária, uma das sócias da Petit Nature, que faz uma alimentação natural incrível para os pets, inclusive os meus consomem e muito, eles amam. Eu vou conversar com ela hoje sobre quais são os protocolos que eu devo seguir, eu que tenho pets idosos, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de cuidados, de medicamentos, como eu devo proceder para manter a qualidade de vida dos meus bichinhos de estimação. Valéria, muito obrigada mais uma vez por você estar conosco e nos proporcionar conhecimento a nós e a quem está nos assistindo. Fala um pouquinho sobre quais são os protocolos que eu devo seguir, eu que tenho pets idosos, que começa, acho que a partir dos 7 anos, né, a essa fase de serem idosos. O que eu devo seguir do ponto de vista de alimentação, quais os cuidados que eu devo proceder, do ponto de vista de cuidados, assim, até em casa mesmo, dos móveis, dele se deslocar e não pular os móveis. Explica para quem está nos assistindo. Bom dia, Daisy. Muito obrigada mais uma vez. Então, essa relação da idade do animal ser idoso vai muito pela categoria mesmo. Porque animais gigantes, geralmente é a partir de 5 anos. Eu não sabia disso, animais maiores. É por porte. Sim. Porte gigante, a partir de 5 anos, ele já é considerado idoso. Porte grande, a partir de 7. Porte médio, de 8 a 9. E assim como Mona Lisa? Mona Lisa é de uns 9 em diante, ela já é considerada idoso. Então já é idosa, 11 do idoso, anos. Depois a gente tem a parte que a gente fala mais, a parte mais senil, né? Que tem outra parte a mais. Sênior, né? Aí já muda a categoria, né, também, que vai, tipo, pra parte geriátrica. Sim, sim. Aí, tipo, o mono é lá pra uns 12, 13 anos, mais ou menos, que ele entra nessa faixa etária, né? Sim. E aí a gente tem toda essa situação que cada tutor tem que ver o porte do seu animal para ele poder saber diferenciar quando o animal é adulto ou já está para transição. E é importante levar para o médico veterinário para que ele faça essa análise, né? Porque eu pensava até hoje, como tutora, que essa questão da idade de ser idoso a partir dos 7 anos valia para qualquer porte, mas você disse agora, né? Tirou essa dúvida que é diferente de acordo com cada porte. É diferente. Tanto é que a gente mesmo vê pelo tempo de vida. Se você vê geralmente um animal, um dog alemão que é muito grande, o tempo de vida dele é muito mais curtinho. Verdade. Tipo, cachorros pequenininhos, a estimativa é grande. É justamente isso, porque o animal, quanto maior, o metabolismo dele vamos dizer assim, é mais sobrecarregado. É maior. Porque ele é mais pesado, demanda muito mais força. Exato, muito mais energia, tamanho, estruturação, tudo mais. Então, ele tem essa demanda maior, então tem um gasto maior, né? Então, por isso que, por conta do seu porte, geralmente tem essa variação de idade. Aí a gente bate na situaçãozinha que vai... Nisso tudo a gente vai entrar em quê? Quais as qualidades, como você disse. A visita ao veterinário é importante? Importantíssimo, porque o animal vai ficando idoso, é como a gente, ele vai começando a perder massa magra, vai começando a ganhar mais gordura, aí tem que ter um equilíbrio na alimentaçãozinha dele. Por isso que hoje a gente vai falar exatamente sobre alimentação. Sim. Mona Lisa, por exemplo, o que é que você analisa dela? Tá gordinha? Tá precisando diminuir um pouco a alimentação? A mãe dela precisa diminuir um pouco a alimentação, melhorar? A mãe dela precisa deixar de tirar os petiscos de Mona, um pouquinho, né, Mona? Mas um pouquinho, mas diga assim, em partes, mãe. Como a Mona, ela se alimenta de alimentação natural também, e a alimentação da Mona que tá também é a alimentação sênior, né, dona Mona? Porque a dona Mona já come a comida para a categoria dela, com os nutrientes. Então, assim, já ajuda nessa estabilização. Inclusive, só deixa eu abrir um parêntese. Petit Nature faz para animais que também são sênior, a alimentação. Temos sim. Explica para quem está nos assistindo, porque assim, existe uma diferença de dar alimentação para o filhote, para o adulto e para o animal mais idoso. Isso, porque vai muito pela categoria de nutrientes. O filhote está precisando de mais cálcio, mais energia, porque ele vai para... Ele está em fase de crescimento. Sim. Principalmente o cálcio para os ossos, ele está desenvolvendo e tudo mais. Aí, na fase adulta, vamos dizer, a fase que a gente estabiliza. Aquela estabilização, ele vai ter os nutrientes correspondentes. Ele não precisa mais de uma, vamos dizer assim, como se fosse uma carga maior de cálcio de outros nutrientes. Porque no adulto, se você entra com essa carga maior, você vai desestabilizar o organismo dele. Aí vai para questão urinária, problemas renais. Então, cada faixa tem a sua categoria. Como a sênior. A sênior, ele já bate na estabilização que, eu preciso de um teor menorzinho de fósforo, por conta... para não sobrecarregar um pouquinho o rim. A gente entra com algumas, tem até umas situações... Inclusive, né, Valéria, animais, quando eles ficam mais idosos, a tendência deles desenvolverem problemas renais é muito maior. Inclusive,
com o fator alimentação, né? Se você der uma alimentação desregrada, a probabilidade dele ter problema renal é gigante. Isso. Aí tem essa desestabilização, mas assim, deixa caracterizado que não é porque o animal é idoso que ele tá cortado de tudo, não. Isso vai muito mesmo de como ele tá, na categoria dele. Pronto, exemplo. Um animal tá um pouco mais idoso. Às vezes as pessoas têm essa... Como é que eu falo? Essa perspectiva de que, tem que diminuir a proteína. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Se você tem um animal idoso, totalmente saudável, ele comer proteína é até bom, porque ele vai perder massa magra. Mas aí então, cria-se um equilíbrio, né? Vai perdendo e vai repondo. Isso. E aí você vai ter o quê? Um animal que vai estar comendo proteína, que vai ajudar na massa magra dele, que ele já está perdendo. Porém, você tem que diminuir na gordura. Por quê? Porque ele acumula mais gordura. Verdade. Aí você tem esse equilíbrio. Eu tenho um animal que ele é idoso e está com problema hepático. Então, a alimentação dele tem que ser com a menor quantidade de gordura, ainda mais. Por isso a importância de levar um médico veterinário para que ele faça todas as análises, os exames, para proporcionar uma dieta direcionada e personalizada. Porque aí você vai ter a duas vias. Você tem o seu médico, que vai ser ou um clínico, ou um especialista que você leve. E você tem que levar para um que seja também especialista na parte de nutrição, nutrólogo. Aí nisso você tem 2 profissionais. Tanto o médico veterinário nutrólogo, como o zootecnista. Que aqui em Maceió a gente tem esses 2 profissionais que trabalham nessa área. Sim. Então eles vão pegar todos os exames, vão ver e vão montar uma dieta específica para o que o seu animalzinho está precisando no momento. Então, você consegue ter uma alimentação muito mais adequada, aí você vai bater no todo o bem-estar do animal. Qual o bem-estar do animal idoso? O animal idoso ele precisa de uma maior quantidade de hidratação por conta das articulações. Tá ficando idosinho, é que nem a gente, vai começando, pode dar uma artrite, uma artrose. Dá uma travada óssea, travadazinha. Né? Então, eles precisam dessa maior quantidade de hidratação por conta da questão da articulação. Esse maior índice de hidratação vai ser porque vai poder ajudar na questão do renal, na parte urinária. Então, quanto mais idosinho, eles precisam ter essa garantia de hidratação para poder fazer a manutenção do organismo dele. Aí, nisso, a gente vai bater em quê? Meu animal tá idosinho dentro de casa. Dentro de casa, bota uma rampinha para ele subir. Boa, importante essa dica. Aí, ele gosta de subir no sofá, mas hoje ele sente dificuldade. Coloca a rampinha. Bota uma rampinha. O meu cachorrinho, às vezes, ele tá mais idosinho, o que é que eu faço? Compra uma caminha ortopédica, bota num localzinho que seja fresquinho, mas não que seja tão frio, porque vamos lembrar que a gente problema articular dá dor. Então, pode dar uma sensibilidadezinha. Outra coisa, a questão dos móveis, porque ele vai perdendo também a visão. Isso. Então, evitar de estar mudando sempre os móveis de lugar, sempre deixar... para ele não ficar batendo nos móveis. Isso, porque geralmente eles seguiam muito pela visão também, mas eles têm um olfato, né? Que é bem aguçado, Que é bem aguçado. Então, assim, geralmente quando você já tem a sua casa naquele plano, o animal, pelo olfato, vamos dizer assim, ele faz as marcações dele, tanto cachorro como gato. Sim. Então, se você não muda muito do local, facilita para ele. E animais mesmo que chegam a situação de perder visão e tudo mais, tem um suportezinho, que ele é tipo um colazinho, que ele fica na frente, tipo um semi-anel. Porque onde ele vai, aquele anelzinho encosta e mostra pra ele que ele não pode ir ali, como se fosse a bengala de um cego. Então, ela serve pra isso também, que onde ele vai, encosta. Me tira uma dúvida, Valéria. O bigodinho do gato, ele serve como uma espécie de antena, quando ele tá mais idoso? Pra que serve esse bigodinho? Porque todo mundo fica às vezes se perguntando. Ele é tipo como se fosse um sensorzinho, na verdade. Né? Ele serve como se fosse assim um sensorzinho de direção e do local. Se você vê gato, geralmente, se você botar um potinho muito pequenininho para ele comer, ele não consegue comer tudo lá dentro e ele fica angustiado, porque os bigodinhos ficam batendo e, vamos dizer assim, é como se desse E a sensibilidade é muito grande deles. Aí, geralmente, para gato, o que é que se fala? Põe um pratinho rasinho, mais espaçado, para ele poder... E até tem uns assim que são mais altos, né, Valéria? Que é o que eu comprei. Eles são rasos e mais altos, para ele não ter que... tripézinho, né? Isso, para ele não ficar tendo abaixadinho. Que se abaixar muito, porque isso também dificulta a deglutição, eu acho, né? Tipo, até que ele... Pela posição que ele fica meio curvado. É porque depende muito do animal. Assim, não é do animal, depende da altura. Porque tipo, se você botar que o animal vai ficar totalmente em pé, você tá tendo um animal que ele não vai ter conforto, porque ele não vai conseguir relaxar para comer. Se você botar um muito baixo, pronto, que nem principalmente cachorros. Você bota ele muito baixo, o cachorro fica com a cabeça pendurada. Aí ele fica assim, de cabeça pendurada. Então, o ideal mesmo, como o pessoal hoje já faz, aqueles comedouros que eles têm um suportezinho. Sim. Que ele fica mais altinho e o animal consegue tanto
comer assim, numa linha que para ele fique estável. E é importante comprar de acordo com a altura dele, porque às vezes tem um cachorro grandão e você compra um lá embaixo. Você dá por exemplo, um pug. Eu tenho um pug, né? Que é idoso, inclusive. Se eu for colocar a comidinha dele dentro de um potinho muito pequeno, muito estreito, para ele que tem um focinho braquicefálico achatado, ele vai sentir dificuldade, vai ficar meio que sem respirar, né? Sim. Então, a importância de ser um comedouro grande assim, mais aberto, para que ele possa ter espaço para comer. Isso. E que seja numa altura bacana, né, Valéria? Pronto, antes, quando eu era adolescente, nem sem a veterinária fazia nem ideia, eu tinha um pastor alemão, que como não tinha noção, a gente botava a vasilha no chão dele, né? Por sinal, era que a minha mãe até comprava aquelas vasilhas de metal que era com peso. Eu sei qual é. Ele pra não ficar todas. Arrastando, né? Quebrava tudo. Mordia, buscar. Então, assim, ele era... Aí, depois que a gente veio tentar entender o que é que ele queria, ele comia deitado. Ele deitava, esticava a cabeça assim, botava dentro do prato e ficava lambendo. Eu vi um vídeo até um dia desse, um cachorro que até ficaram brincando. Ele tá com preguiça, o cachorro assim virado. E ele comendo assim. Aí depois minha mãe viu que toda vez que ela botava a vasilha, que ele ia pra vasilha, ele começava a comer. Daqui a pouco ele deitava e virava. Aí, o que foi que ela fez? Ela pegou um banquinho e botou a vasilha em cima. Ele comia tudo e saía. Mudou o comportamento dele, assim, né? Nunca imaginava na minha vida que pudesse ser referente a isso. Na época, eu tinha o quê? Uns 14 anos. Era época de colégio. Porque quando a gente não entende, a gente faz do jeito que acha que tá certo. É porque a gente replica o que os outros fazem. Exato. Todo mundo fazia assim, eu vou fazer do mesmo jeito e vai dar certo e pronto. Então, a gente sai replicando, né? Quais as outras dicas, Valéria, que você pode dar para quem tem animais idosos? Tanto assim, em casa, eu digo assim, de medicamento, de quando o animal começa a perder a visão, quando ele começa a não escutar direito. No caso, eu tenho uma com quase 14 anos, que é a Amy. Ela não consegue ir sozinha, porque ela não enxerga e não escuta, não consegue ir sozinha tomar água. Toda vez eu tenho que retirá-la da casinha, colocá-la lá no bebedouro para que ela possa tomar sua água, para comer a mesma coisa, porque se eu chamar, ela não vem. Mas não é que ela não consiga comer, ela come de forma independente. Mas eu estou falando assim, de ir até o local devido às limitações físicas dela mesmo. Entendi. Então, aí nesse caso, para os tutores, as pessoas que estão tendo isso, já os animais... Essa fase, né? Essa fase. O recomendado é sempre você levar ao médico veterinário, fazer o acompanhamento. Faz os check-ups gerais, vê a questão como é que tá, se o animal não desenvolveu um probleminha cardiopata, se tá o problema renal, se tá tudo ok, se a alimentação dele tá ok para a fase que ele tá, para o momento que ele tá. Porque aí, na verdade, mesmo você só vai conseguir ter esse acompanhamento, seja na parte medicamentosa ou demais estabilidades dele, com um médico veterinário que vai estar ali orientando. Existe um médico veterinário especializado geriátrico? Existe. Aqui em Maceió tem? Não, que eu saiba, não vou nem dizer não, que eu saiba ainda não. A minha ex-sócia, a Eduarda Mafra, que ela é veterinária, ela tá nesse ramo, pra geriatria. Sim. Podia ter uma conversa com ela, você ia gostar. Não, ela é a Eduarda que a Duda Mafra. A de felinos, que gosta muito de cuidar de felinos. Não. Porque tem uma Eduarda que ela é dos felinos mesmo, que eu peguei até umas dicas com ela. A Eduarda, até por sinal, ela tá fazendo um trabalho muito bonito na ONG Pedacinho do Céu, em Satuba. E até ela me chamou para ajudar ela. Aí a gente tá indo lá fazer vacinações, consultas nos animais lá. Aí lá tem cachorro, gato, tudo. Aí ela começou o projeto, a gente montou assim, o projeto de atendimento, né, de ajuda. E aí a gente montou uma equipe de estudantes, veterinários e a gente quantos animaizinhos mais ou menos tem nesse pedacinho do céu? Deus, eu acho que da última vez que a gente fez um levantamento. Um tirão lá, que fez vacina, não sei o quê, foram 180 e pouquinho. Eu pensei que você ia dizer mais, porque conheço algumas instituições que, quando eu ouço falar, já estão em 800, 900, fico imaginando. E lá é um lugar, assim, muito, assim, é muito lindo até, é uma médica de humano aqui de Maceió. Ela e o marido dela compraram esse local, tinha essa senhora que cuidava. Eles montaram esse local, eles fizeram estruturado. É uma coisa linda, eles estruturaram com engenheiro, tudo. Eles montaram. Fizeram as baixas direitinhas. Tudo. Tem o gatinho, que é separado para gato. Que é o ideal, né? Tudo. Você como médica veterinária. Não, tipo assim, você que... As pessoas que resgatam, quando você entra lá, você diz que geralmente não existe aquela estrutura que eles fizeram, sabe? Eles montaram uma estrutura muito organizada.
eles fazem, aí ela vive de doações, de suporte, ela cuida de alguns animais. Porque para manter, quer queira, quer não, isso. mais de 100 animais para você manter, você precisa ter muitos recursos, mesmo você sendo médica. E a dona Lourdes sozinha toma conta de todos. A vida dela é dedicada a eles. É assim, aí ela também não consegue estar recebendo animais porque ela é só para cuidar. Sim. Entendeu? Mas é muito bonito o trabalho deles. Porque você imagina xixi e cocô multiplicado por mais de 100, medicamentos para alguns animais, alimentação, que cada um tem uma alimentação diferenciada. Então, muita coisa, tudo por doação. Eu tenho 6, minha amiga. Já passo perrengue. Eu tenho 3 lá em casa. Avalie, porque assim, a gente sabe que quando, inclusive, nossos animais estão ficando mais velhos, que eu tô com a maioria de velhinhos lá em casa, eles precisam de mais cuidados. Eles se tornam uma criança. Ele se torna uma criança. Meio que regride, né? A diferença é que a criança é muito ativa. E eles não. Aí eles ficam mais quietinhos, dependentes, dormem. Não, às vezes eu tô lá, né? Porque a Amy, ela tem 14 anos quase, e ela dorme muito. Aí às vezes eu toco na casa dela, Amy, você tá bem, você tá viva. Aí ela se acorda. Porque mesmo ela sendo idosa, quando ela se acorda meio agoniada, sabe? E tem uma força absurda. Que é uma coisa que ela não perdeu, é a força dela. Até para dar remédio, ela é bem resistente para cortar as unhas, enfim. Mas eu queria saber de você, eu queria fechar nosso bate-papo hoje, que está sendo muito bacana. Além da alimentação específica para manter a qualidade de vida nesse período mais senil, né, nesse período senil do pet, quais as outras dicas que você pode dar, tanto do ponto de vista de hidratação, que a gente sabe que a alimentação natural, Pet Natura, ela já tem uma hidratação, já vem com essa hidratação porque ela é molhadinha, mas a gente sabe que também precisa da água. Como é que a gente deve fazer diariamente para um cãozinho? Quais as alimentações que eu devo dar? Quantas vezes ao dia? A água deve ser junto com essa comida? Explica para quem está nos assistindo. Então, vai depender muito do tipo de comida. Vamos dizer, se a pessoa for trabalhar com da alimentação com ração, que é a alimentação seca, o ideal é você fazer essa água ficar atrativa para ele consumir. Como é que você faz para ficar atrativa? Dilui um pouquinho de iogurte na água, para ele ter mais vontade de tomar. Se você tem em casa sachê, dilui um pouquinho de sachê na água, para dar essa atratividade. Aí, o que você pode entrar na linha de natural? Como eu trabalho mais com natural, mais na linha natural. Pega um pedacinho de fruta, um morango, um kiwizinho, uma manguinha. Põe um cubinho de gelo. Bota com água. Principalmente esse período que está esquentando, né? A gente tá na primavera, verão. Entrando pro verão, põe com água. Você pode diluir um pouquinho ali, um pouquinho de iogurtezinho também, mas pouco, porque iogurte você não pode dar todos os dias, você vai desbalancear a flora intestinal desse animal. Então, um pouquinho de vez em quando. Pega um gelinho, dá pra ela comer que vai mordiscar. Um caldinho de ossos. Aí você pode pegar o caldinho de ossos, pode também fazer em cubinho geladinho. Põe um cubinho. Então, isso daí você vai tornar aquela água atrativa para ele consumir. Vai ajudar, né? Vai estimular o pet a se alimentar. E até você faz assim, dependendo da forma que você coloca no dia a dia, você cria um pequeno enriquecimento ambiental para o seu pet. Idosozinho, você tem que, por mais que ele esteja idoso, você tem que se incentivar nele uma atividadezinha física. Para não travar de vez, né, Valéria? Para não travar de vez, que nem a gente. Tentar andar um pouquinho, uma atividade, dar uma caminhada. Levar para dar um rolezinho, pegar aquela vitamina Z do final de... Vitamina Z. Vitamina D do finalzinho de tarde. Exato. Então, você precisa fazer com que ele também se movimente. Porque se para não travar de vez. Além de não travar, se ele não se movimenta, como eu falei, ele está tendente a perder massa magra. Quanto mais ele se movimenta, mais ele vai perder. Sim. E ele está tendente a ganhar gordura. Então, se ele não se movimenta, perdendo massa magra, está travando. Ele tem tendência a ganhar gordura e está parado. Pronto. A gente já resumiu a situação. E na parte de alimentação natural, eu tenho até um cliente que ele gosta muito disso, ele sempre fala para mim. A alimentação natural, ela já tem uma quantidade de água muito grande, acima de 70% de umidade. Então, alguns pets, você vê que ele reduz a ingestão de água líquida. Mas é porque ele está consumindo o alimento. O animal diferente da gente, ele não consome o que ele não precisa, a não ser aqueles que já são, vamos dizer, mal educados de pedir. Mas no ambiente mesmo normal dele, ele vai consumir só o que ele precisa. O necessário. O que é que eu tenho um cliente que faz? Valéria, a minha ama comer a sua comida. Sendo que ela come muito mais quando eu faço um ensopado.
que é que ele faz? Ele pega a comida, descongela, que ela já vem prontinha. Sim. Aí ele faz, eu acrescento meia xícara de água. Fica uma sopinha. Ela come que se acaba. Pode? Eu digo, Come que se lambuza. Eu digo, pode. A água ali não tá desestabilizando a Não vai alimentação. ser prejudicial. Não vai ser. Eu digo, vai ajudar ela. Vai ser muito melhor, até porque ela vai ficar muito mais hidratada. Sim, E tipo, sim. e água, o que sobrar, que ela não vai comer exageradamente, o que sobrar, ela vai sair no xixi. Então, vai fazer todo esse metabolismo, vai ser, vamos dizer, aumentar essa hidratação dela. Uhum. E eu tenho um outro cliente, por sinal, que ele já diz, olha, o meu não come alimentação descongelada. Ele só come ela quebrada, congelada. Sério? Sério. Nossa. Ele pega, ele disse, Valéria, tem problema? Eu digo, nenhum. Picolézinho. Eu disse, nenhum, a alimentação tá totalmente pronta. É só descongelar e servir. Ele fez, mas eu descongelo, ele não come. Eu pego ele congelado, corto ele em os cubinhos pedacinhos e ele vai lá e mastigando. boto ele só come assim. Ele gosta da crocância. Ele gosta do gelinho, mulher. Deixa o bichinho. Deixe ele o com as bichinho. coisinhas dele. Não é, pelo menos tá comendo, tá se hidratando mais ainda, porque aqui não, gelado também. E como a gente está num município, numa cidade quente, então ele tá no caminho certo. Exato. Aí os cuidados que a gente tem com esses pequenos, principalmente a hidratação, principalmente nessa fase também mais idosa, é fundamental. Sim. Já, como você falou, a questão dos problemas de saúde que vem apresentando, o nosso organismo é praticamente totalmente de água, vamos dizer assim. Então, quando você falta, vai causando desidratação, dá problema em várias situações. Por isso da importância de estarmos estimulando sempre para que eles tomem água, para que eles comam na hora certa. Exatamente. Fica monitorando, né, Valéria? Isso. E com o idoso, querendo ou não, vai ficando mais peculiar, o paladar vai ficando mais seletivo, às vezes. Aí Eles, às vezes, até enjoam da comida, apesar da comida ser gostosa, mas eles enjoam a depender, principalmente quando é ração, né? Ração seca. É porque assim... Quando eles enjoam... porque aí a gente vai naquela situação, o animal parou de comer, tá mais seletivo. Às vezes nem é. Às vezes é porque ele tá perdendo o olfato, tá perdendo o paladar. Então, ele já não começa a não sentir os sabores. Sem contar os dentes, né? Às vezes ele tá vai perdendo ficando os molinho, dentes, aí vai sentindo tem que ser uma também. comida mais pastosa. Exatamente, mais pastosa, mais molinha. Exato. Que seja de mais fácil para eles, assim, aprenderem mais e deglutirem, palatável, né, pra eles. Aí vai tudo isso, né, dona Mona? Mona tá tranquila aqui, ela nem liga, tá acostumadíssima. Bom, Valéria, eu gostaria de agradecer mais uma vez por você estar conosco, pela parceria contínua que a gente tem com a Petit Nature e falar para vocês, Petit Nature é a alimentação natural que o seu pet merece, porque tem qualidade, tem nutrientes e tem um preço muito bom para o seu bolso. Eu digo porque, assim, a qualidade que ele apresenta, que a alimentação apresenta natural, ela vale a pena você pagar, fazer aquele investimento, porque o seu pet vai ter um retorno do ponto de vista de qualidade na alimentação, do ponto de vista de qualidade de vida mesmo, e vai ter vida longa. Valéria, muito obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima. Programa Pet Vida. Apresentação Deise Nascimento. Produção Produtora Maná. Estúdio Cacast. Um oferecimento Petit Nature. A melhor alimentação natural para seu cão e gato.